Abra sua Bíblia, irmão, em Marcos capítulo 5. Sumiu aqui, Dudu, aumenta um pouquinho para mim. Ou não sei se é o meu retorno. Marcos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Mesmo assentados, a gente vai ler o texto que fala sobre a mulher do fluxo de sangue, da hemorragia. Texto bem conhecido. Marcos 5. Amém? Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24. Parte B, 24. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês a multidão, te aperta e dizes: quem me tocou? Então, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Pai querido, continue falando conosco, Senhor Deus, nessa manhã. Uma palavra que traga alinhamento para a nossa vida, Senhor. É o que nós temos te clamado. Que nada impeça o fluir da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto, meu irmão, que fala acerca da cura de uma mulher que estava, quanto tempo, irmãos? 12 anos. Diga assim comigo, 12. Diga 12 anos. 12 anos. E talvez, meu irmão, você conheça essa história do início ao fim. Costumo dizer que talvez é um dos textos preferidos dos pregadores pentecostais. Pastor Adílio, então, meu irmão, pregava sobre esse texto, né? Pastor Adílio é fera na mulher do fluxo do sangue e na multiplicação do azeite, né? Ele gosta desses textos. E talvez, meu irmão, você tenha lido esse texto, talvez não compreenda a real aflição dessa mulher. O texto deixa claro que havia nela uma hemorragia, algumas versões, o fluxo de sangue. Ou seja, ela sangrava, ela estava doente.
E você que é mulher sabe muito melhor do que nós, homens, que o fluxo de sangue traz debilidade. Com certeza, meu irmão, essa mulher era uma mulher débil, uma mulher fraca. Como se não bastasse, meu irmão, a situação do seu corpo, do seu físico. Se você estuda um pouquinho a Bíblia e sabe da tradição bíblica, você sabe que aquela mulher era considerada o quê, irmãos? Imunda. E por ser considerada imunda, ela não podia entrar no templo. Não somente no templo, como em alguns lugares que eram considerados nobres. Resumindo, aquela mulher não podia estar em nenhum lugar considerado especial. Quem estava aí domingo passado, eu falei um pouco sobre isso. Ou seja, os lugares de honra, os lugares separados, os lugares consagrados, resumindo, o lugar onde todo mundo queria estar, ela não podia entrar. Aquela mulher só podia estar naquele lugar que era comum. Aquela mulher só podia viver o que era comum. Ela não podia viver o que era nobre. E se você olhar, meu irmão, para a sua alma, preste atenção, você vai perceber que a sua alma, ela almeja por coisas especiais. Até aí, meu irmão, não há pecado. Quando você almeja estar em um bom lugar, quando você almeja comer algo bom, até aí bênção pura. O problema é quando a tua alma, como eu disse no início do culto, ela se torna tão espessa, ela se torna tão, como a palavra que eu usei, gorda, que os desejos por coisas especiais, por lugares especiais, se sobrepõem ao desejo do teu espírito pela presença de Deus. Então diga assim comigo assim: desejar, diga bem forte, desejar algo especial não é pecado. Diga assim: o pecado é quando este lugar ou esta coisa se torna o centro da minha expectativa. Eu digo isso porque é muito fácil chegar aqui no altar e dizer assim: ó, irmão, nós crentes não desejamos nada, nós crentes não almejamos nada. Seria hipócrita. E você pode ter uma cara de piedoso, meu irmão, você pode fazer carinha de piedade, mas lá na sua alma você quer o que é bom. Quem, meu irmão, não come um contrafilé podendo comer? Você gosta de um contrafilé, amém? Quem não vai comer, meu irmão, por exemplo, está lá na sua geladeira, um colchão duro e uma picanha argentina maturada. Meu irmão, para fazer na brasa, na panela de pressão não. Meu irmão, lógico que você vai para aquilo que é mais nobre. Isso é normal. Você está entendendo? O problema está em duas situações. Primeiro, quando a sua alma, ela se entristece quando você não pode estar ou ter aquilo que é especial. Quando a sua alma se entristece, é corroída, ali é pecado. Você está ouvindo? Outro problema, meu irmão, é quando você deseja e não pode ter. Você já viu cachorro na frente de máquina de assar frango? Você já viu? O cachorro fica lá olhando o frango assado, ó, e ele não pode comer. Então são duas crises que nós vivemos. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, essa mulher não era só enferma do físico,
ela era enferma nas suas expectativas. Ela era enferma naquilo que desejava e não tinha. De querer estar no templo e não poder estar. De querer comer na mesa com alguém e não poder comer. Poderia, essa palavra não existe não, né? É que eu acordei 5 horas da manhã hoje, tá? Querer vestir, quem sabe, uma roupa especial, mas não podia, porque ela sangrava, ela sujava. Eu quero que você imagine um pouquinho, irmão, um pouquinho, a verdadeira realidade que essa mulher vivia. Doente de corpo, doente de alma, sem poder ir ao templo, sem poder ir em lugares especiais, sem poder sentar na mesa, porque era considerada suja, impura. E mais, irmão, se não ia ao templo, ela não conhecia a palavra. Se não ia ao templo, ela não era adoradora, você está entendendo? Ou seja, não era somente uma doença. Aquela mulher tinha 12 anos, não entrava na casa e na presença de Deus. 12 anos longe de Deus. 12 anos sem prestar o seu sacrifício. 12 anos sem ser reconhecida. Às vezes você está passando um tempo que não é 12 anos, às vezes você está 2 anos que você se sente não reconhecido. Talvez você se sente frustrado, porque você está num tempo talvez de desonra, num tempo sem honras humanas, quem sabe num tempo de aperto financeiro. E talvez, meu irmão, você sabe o que você anda falando? Você anda falando que a sua vida não tem jeito. Você anda falando que o pior está por vir. Você anda falando que se Bolsonaro entrar, ou Marina, ou Lula voltar, seja lá quem for, a vida vai piorar, que tudo vai ser ruim, que tudo vai ser isso e aquilo. A Bíblia diz que aquela mulher dizia, diga assim comigo, dizia, diga assim, não pensava, ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aquela mulher não pensava, lá nos seus pensamentos, não. A Bíblia diz que ela dizia. Agora para quem? Às vezes para ela mesma, para Deus, quem sabe, ou para as pessoas que estavam ao seu redor. A verdade saía da sua boca. Era algo, meu irmão, audível. Ela dizia, se eu tocar, vai acontecer. Talvez, meu irmão, você está 1 ano aí numa luta, 2 anos ou 3, sei lá, e você só está falando besteira. Talvez, meu irmão, você só fala que não vai dar certo. Você só fala que vai vir desgraça. Eu vou falar apenas uma palavra, Deus pode mudar tudo na minha vida. Apenas uma palavra Ele me cura, uma palavra Ele me prospera, uma palavra Ele me tira dessa situação financeira, uma palavra Ele cura meu casamento, uma palavra Ele reativa meu ministério, uma palavra Ele me levanta como ganhador de alma. Alguma coisa, seja uma palavra, seja um toque, seja um olhar de Deus, irmão. Eu acho que os anjos não precisam nem ouvir Deus. Acho que só o olhar de Deus, os anjos já tremem. Não é assim? Quando você estava lá com seu pai e sua mãe, às vezes um olhar, você já sabia o que ele queria dizer. Então, às vezes, meu irmão, um olhar de Deus move os céus e a terra para que você viva o seu milagre. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus? Bate mais forte aí, bem forte. Agora eu te digo, se ela não dissesse, ela não seria capaz de ultrapassar aquela multidão.
antes dela ultrapassar aquela multidão, ela precisou falar. Isso, irmão, é muito chave para mim, para a sua vida. Antes dela ultrapassar a multidão, dela fazer o movimento até o milagre, ela falou. Eu quero te desafiar nesse domingo a falar, a profetizar, a liberar, meu irmão, palavras de fé quando você chegar na sua casa hoje, a você liberar palavras de fé sobre talvez alguém que está enfermo na sua casa. Você tem fé e você crê que Deus é capaz de fazer tudo? Aleluia! Meu irmão, chega na tua casa hoje, naquele lugar, talvez você quer fazer uma obra. Entra lá naquele lugar e diz assim: Senhor, eu creio que o Senhor pode me dar o recurso financeiro para fazer essa obra. Eu creio que o Senhor pode me dar. Você vai dizer assim: Senhor, minha fé não é movida por isso. Se o Senhor não me der, eu continuo. Mas eu sei que o Senhor pode fazer. Libera a palavra, irmão. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode me dar minha casa. Eu quero casar, Jesus. Você crê que Deus pode te dar uma casa rapidinho? Dá um glória a Deus aí. Às vezes você está aí, vou comprar uma casa. Igual eu, irmão, né? Minha casa lá, uma parte dela eu financei em 35 anos. Mas eu tenho certeza que eu vou pagar essa casa muito antes de 35 anos. Muito antes. E talvez você está pensando aí, ó, daqui 35 anos eu pago, meu irmão. Deus está lá no céu com a agenda dele. Falou: filho, eu não marquei 35 anos, eu marquei 5 anos. Eu marquei 10 anos, mas a Caixa Econômica me diz todo mês que é 35 anos. Mas eu sou o teu Deus. Você crê que Deus faz essas coisas, amém, irmão? E o Senhor te dá o tempo, aí você diz: eu acredito, com apenas um toque, Ele pode mudar. Em um toque, Ele muda a minha vergonha em honra. Em um toque, eu passo a estar no lugar onde eu sempre desejei estar. Em um toque eu volto a adorar, em um toque eu volto a sacrificar, em um toque eu sou remido, em um toque sai a virtude de Deus, e essa virtude toca a minha vida. Eu creio que a virtude de Deus essa manhã é para a nossa vida, amém? Aí você conhece a história, ela ultrapassa a multidão. Talvez, meu irmão, enquanto ela ultrapassava, talvez pessoas faziam cara feia para ela. Que mulher imunda é essa? Talvez, meu irmão, quando ela passava pela multidão, pessoas se limpavam. Essa mulher imunda me tocou. Meu irmão, ela não somente venceu a doença, a debilidade, mas como ela venceu também o olhar das pessoas. Se tiver alguém do seu lado, diga assim: não para por causa de cara feia, não. Para não, irmão. Sempre vai ter gente fazendo cara feia para você. Sempre vai ter gente olhando você de alto a baixo, dizendo assim: quem é você? Quem é esse cara aí? Quem é essa menina aí? Se acha lá, se acha. Quem sabe, irmão, tem gente que olha para você e se você encostar, ainda vai fazer assim ainda, ó. Ah, pastor, se eu vejo que alguém me desprezou, eu me jogo no mar de lágrimas. Toma vergonha nessa cara, irmão. Se alguém se limpou porque encostou em você, são esses que vão ter que reconhecer que foi você que tocou nas vestes de Jesus. E a virtude veio sobre você,
que todos talvez diziam que eram imundos. Agora, se Deus seguisse o olhar humano, se Deus seguisse expectativas humanas, não era essa mulher que ia ser curada. Então talvez, meu irmão, sua alma está aí, ó, aflita. Você está preocupado porque no olhar dos homens tem muita gente na tua frente. No olhar dos homens tem muita gente que tem mais condição. Tem muito mais gente mais talentosa, mais talentoso, mais bonito. Meu irmão, preste atenção. Se você começar a dizer hoje, a falar hoje, se você começar a profetizar hoje, aleluia, hoje, você parar de reclamar e você começar a dizer, eu creio, eu creio, eu creio, vai vir, meu irmão, um fortalecimento do céu. E através do seu falar, vai vir essa força que você precisa. E essa força, meu irmão, vai fazer você ultrapassar aqueles que te olham de cara feia. Aí você toca nele, sai virtude, você é curado. Coisa linda, né, irmãos? E eu termino dizendo que em poucos momentos, se alguém lembrar, talvez você me ajude, que eu não me lembro, que chama alguém de filha. No versículo 34, ele diz: filha, a tua fé te salvou. Irmãos, quando ele chama de filha, ele está dizendo assim, ó, você, a renegada, a que não pisava no templo, a que não ia a lugares especiais, a que não comia o que tinha de melhor, aquela que não sentava à mesa dos nobres, agora eu, o filho de Davi, te chamo de filho. Isso é muito forte. Isso cura qualquer baixa autoestima. Isso cura qualquer depressão, amém, irmão? Isso cura qualquer tristeza. Talvez você entrou nessa manhã, talvez triste, cabisbaixo. E eu creio que você está conseguindo ouvir o Espírito Santo te falar: filho, filha, tu és meu filho, tu és minha filha. Então que toda crise de alma caia por terra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Analisa a sua alma aí, irmão. Feche seus olhos. Se você puder, começa a falar. Pode ser até baixinho para você mesmo ouvir. Mas comece a dizer: Senhor, os médicos não puderam me curar. Senhor, eu perdi já muita coisa. Mas eu sei que com um toque o Senhor pode me dar tudo o que eu perdi. Comece a dizer: Senhor, a expectativa humana está muito distante do que eu desejo, Senhor. Pai, o que o mundo diz, o que as circunstâncias dizem, estão muito distantes do que o meu coração anseia. Mas eu sei que com um toque tudo pode mudar, Senhor. Então eu quero dizer que eu acredito, Senhor, eu acredito, Senhor. Com um toque o extraordinário pode acontecer. Com um toque a tristeza vai se transformar em riso. Em um toque qualquer circunstância pode mudar, pode acontecer. Então nós dizemos hoje, nós falamos, Senhor. E
no decorrer da semana nós vamos falar, nós vamos abrir a boca, nós vamos profetizar. E essas palavras de fé vão gerar a força necessária para vencer os olhares de acusação, os olhares de menosprezo, os olhares que lembram só a minha doença. E eu vou olhar para aquele que é capaz de esquecer a minha doença e me chamar de filho. Que é capaz de esquecer minha desonra e é capaz de me chamar de filha, de filho, mesmo vestindo roupas sujas ainda, mesmo talvez ainda tendo a marca do sangue que corria. O Senhor não pediu que ela se lavasse primeiro. Do jeito que ela estava, o Senhor chamou de filha. O Senhor não acusou, não a repreendeu, não lançou sua vergonha, pelo contrário, Pai, mesmo ainda com as mesmas vestes, o Senhor a chama de filha. Tua misericórdia é infinita, Senhor. Teu amor é sem fim, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Ai de nós se não fosse a tua graça, Pai. Ai de nós se não fosse a tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não desistiu de nós. E cremos e dizemos que o Senhor pode mudar tudo a qualquer momento. Engrandeça o teu nome na nossa vida, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus.